Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Letra Entrevista. O entrevistado de hoje é Juliano Reinert. Ele é jornalista, formado em letras pela UFSC e escritor. Obrigado por aceitar o convite, Juliano. Eu que agradeço a oportunidade. Juliano, como que surgiu o seu interesse pela escrita? A escola que eu estudava incentivava muito a produção textual, a escrita e a leitura. Todos os anos ela concorria ao Prêmio Embraco de Ecologia. Então os professores motivavam muito a gente produzir crônicas, poesias, contos dentro dessa temática. E eu comecei a perceber, a partir dessa motivação dos professores, que eu tinha muita facilidade para criar conteúdo nesse sentido. E como existia muito incentivo para a gente ler, nós tínhamos aulas mais que semanais na biblioteca de literatura, a professora lia os livros em sala de aula, não era só aquele momento de retirar os livros na biblioteca e ir para casa. Como existia esse incentivo, essa cultura dentro da escola, facilitou muito de eu conhecer os autores, de eu ter as minhas primeiras referências e de eu descobrir que eu tinha facilidade para a escrita. Então daí a criar as minhas próprias histórias que não tivessem intimamente ligadas com os projetos da escola foram poucos passos. E tu lembra das suas primeiras histórias? Como foi? O que você escrevia? Eu lembro da minha primeira história que tinha um título gigantesco, que o título da história era uma sinopse da história já. Manoquinho segue as pegadas do seu ursinho, mas não acha, só acha no dia seguinte. Essa foi a primeira história que eu escrevi. E depois eu ainda tenho, uma emissora imaginária da época, uma emissora de TV imaginária da época da infância, assim. Eu lembro que com 5 anos eu criei uma TV, porque como eu era muito sozinho, não tinha muitas crianças da minha idade na minha rua, eu precisava criar coisas para brincar sozinho. E aí eu criava telenovelas que passavam nessa televisão imaginária e inventava as histórias e encenava. Eu era todos os personagens da telenovela. E depois eu passava da minha imaginação para os livros, eu precisava ter um registro dessas telenovelas. E daí que começaram a surgir as minhas primeiras histórias. Essas telenovelas da minha emissora imaginária foram os meus primeiros contos, os meus primeiros livros. Bacana. Você tem ainda registrado eles? Tenho tudo. Algumas coisas, obviamente, se perderam, né? Outras, eu lembro que os amigos da escola eles gostavam muito dessas histórias, então como eu escrevia em cadernos, chegou um tempo que eu não tinha mais onde armazenar todo esse conteúdo. E eu comecei a distribuir muitas dessas histórias e eu não tenho mais, mas as primeiras eu acredito que eu ainda tenha guardado, sim. E atualmente, sobre o que você escreve? Eu estou me dedicando apenas ao universo que eu construí para criar Em Busca do Reinado. Então eu tenho muitas coisas paradas, muitas histórias que eu comecei e abandonei porque foram surgindo outras inspirações no meio dessas produções e aí eu tenho muita coisa que foi abandonada. Mas há anos eu não retomo mais nada disso. Então atualmente só o que eu escrevo é esse universo de Em Busca do Reinado que está crescendo cada vez, está fugindo do meu controle já, porque imaginei uma coisa pequena, ele ganhou uma dimensão maior. Eu estou vendo necessidade de explicar outras coisas, de contar outras histórias para justificar umas outras que eu criei para o livro. Então, todo o meu processo de criação hoje é só o romance mesmo. Abandonei as crônicas, abandonei as poesias. Há anos não escrevo mais nada assim. E estou focado nesse universo que eu criei, em dar uma consistência para ele. Tu quer falar um pouquinho sobre o que é a história, o que é o Em Busca do Reinado? Então, a história primeiro, Sim. Antes do processo de criação. Em Busca do Reinado, hoje começa na Terceira Guerra Mundial, mas não havia iniciado dessa maneira. Eu queria muito construir um universo fantástico, então eu pensei numa história em que reunisse um pouco daquelas experiências lá da escola do Prêmio Embraco de Ecologia com o meu interesse por fantasia. Então começa na Terceira Guerra Mundial, um menino chamado Bruno fica órfão de pai e mãe, porque eles morreram no conflito.
Aos 17 anos ele sai do orfanato em que ele vivia, porque ele percebeu que as freiras, que eram as administradoras do orfanato, estavam morrendo de fome, porque a guerra causou uma situação generalizada mundialmente de fome, sede, escassez, porque a guerra foi justamente por conta da água. Então ele decide sair desse orfanato, porque vê que as crianças estão passando necessidade, as freiras estão morrendo de fome, para as crianças não passarem tanta necessidade, e decide viver a vida dele, vai trabalhar numa plantação de arroz e percebe muitas dificuldades em viver, porque tudo é muito caro, comida é muito cara, água é muito cara, ele não tem amizade, ele não tem nenhuma relação afetiva com ninguém, e a única coisa que ele tem é um diamante azul, que foi um presente do pai dele para a mãe dele, e que acabou ficando com ele, eles deixaram antes de ir para a guerra. Como está tudo muito difícil, ele decide vender esse diamante para conseguir um pouco de dinheiro e ter mais tranquilidade na vida dele. Mas quando ele vai vender, ele descobre que esse diamante não é uma joia comum. Ele tem alguma coisa especial e o homem para quem ele vai vender, que se chama Osnegrion, é um homem muito estranho e misterioso. Ele não acredita inicialmente, mas depois de ouvir melhor Osnegrion, ele acaba indo para um outro mundo, paralelo ao universo que ele vive, e descobre uma realidade muito diferente do que ele podia imaginar. Uma terra de reis, sem a tecnologia que ele via, que ele convivia, muita presença da natureza, mas ali também existe conflito, e ele vai usar o diamante para tentar encontrar caminhos de resolver o conflito naquela região. Juliano, a respeito do processo criativo e das suas inspirações, o que você tem a nos falar? Então, o processo criativo, como eu falei, ele tem raízes lá nas atividades da escola, né? Então, a ideia de criar Em Busca do Reinado foi depois de eu conhecer a literatura de Tolkien. Eu conheci Tolkien pelos filmes, então eu assisti O Senhor dos Anéis, e o que me encantou, além da história, né, daquele universo, foi a proximidade, o quanto a natureza, o quanto a Terra-média era um personagem. Então é nítido ver o amor que Tolkien tem pelas árvores, pelas coisas que crescem, como ele diz. Então dali surgiu a minha primeira inspiração. Eu queria criar alguma coisa que existisse num universo parecido com aquele. E quando eu tive acesso aos livros de Tolkien, primeiro O Senhor dos Anéis e depois os outros, eu vi que a ligação dele com a natureza era muito mais intensa do que os filmes conseguiam representar. E isso era muito importante para mim. Então eu já tinha aquela bagagem lá da escola, de que a natureza, as questões ambientais faziam parte das minhas preocupações e faziam parte das minhas criações. Então conhecer uma literatura que viesse ao encontro dessas minhas preocupações foi muito importante para mim. E dali eu senti a necessidade, eu não tinha nada em mente, não tinha uma história formada, mas eu senti a necessidade de criar alguma coisa que fizesse essa ligação entre o fantástico e entre as coisas os assuntos que eram importantes para mim. Daí veio a minha primeira inspiração e daí que eu pensei em como criar uma história unindo essas coisas. É nítido no teu livro cenas, né, locais daqui mesmo da cidade, né, e que você narra, descreve muito bem. Às vezes a gente tá vendo, poxa, eu já passei por esse lugar antes, sim, né? Uhum. E até você me mostrou os quadros que você pegou. Então, quer falar um pouquinho a respeito disso também? Muitas coisas mudaram, né, no processo de criação. Foram 10 anos para escrever a primeira parte da história. A segunda parte já está bem encaminhada. Eu até conseguiria terminar até o ano passado, que foi quando eu lancei a campanha de financiamento coletivo, mas eu resolvi dar uma freada, trabalhar mais na revisão, mas enfim, o grosso do processo de criação levou 10 anos, e nesse tempo eu fui percebendo e lendo coisas que qualificavam o trabalho dos autores. E eu li, por exemplo, que
Nitidamente Tolkien teve muita inspiração nas experiências de guerra dele. Lewis, das Crônicas de Nárnia, teve muita inspiração no processo de conversão dele do ateísmo para o cristianismo. A J.K. Rowling do Harry Potter teve muita inspiração dos lugares onde ela passou, então tem inspiração de Portugal, dos alunos, até dos uniformes das escolas que ela via em Portugal, dos internatos, das viagens que ela fazia, né, de Londres para os outros lugares da Inglaterra, de experiências da vida dela, a morte da mãe dela e a depressão por qual ela passou. Então eu percebi que uma forma de enriquecer essa história era incluir na narrativa coisas que fizessem parte da minha própria história. Então já existia essa origem da natureza, que eu já falei bastante aqui. E aí eu comecei a verificar outras coisas que eram importantes para mim, coisas que me chamavam a atenção. Joinville era muito importante para mim. Então, por mais que tenha defeitos em Joinville, qualquer lugar do mundo vai ter defeitos, mas foi nessa cidade que eu comecei a criar, foi essa cidade que me deu as primeiras inspirações. Então, elementos de Joinville foram muito importantes. O Castelinho Dória, né, que fica lá na Jerônimo Coelho, que hoje é sede do Itaú Personalité, fiz merchandising aqui, ele me chamava muita atenção pela arquitetura dele. Então eu passava na frente daquela construção e ficava pensando, meu, isso aqui não parece uma coisa de Joinville, é uma coisa deslocada dentro de Joinville. E assim eu passei para a história. Aquela construção é uma coisa deslocada dentro de Joinville, ela leva a outro lugar, porque não parece ser daqui, né? Tamanha beleza, eu acho fascinante aquilo. Outro lugar muito importante para mim é Imaruí, que é o lugar onde a minha mãe nasceu, onde a minha avó mora, é uma cidade do sul do estado, fica próxima de Imbituba. E é uma cidade muito rural, e é completamente verde, é uma cidadezinha de novela, assim. Então o centrinho parece uma cidade cenográfica de novela, e as regiões mais periféricas são casinhas no estilo açoriano, e muito distantes uma das outras, a iluminação pública não acompanha a rua inteira, então os postes são muito distantes um dos outros. Então, quando eu vou para a casa da minha avó, a gente ouve um carro muito longe, às vezes o carro demora uns 10 minutos para chegar onde eu estou, eu já estou ouvindo ele, porque é um silêncio absoluto. Então, muitos lugares daquela cidade me inspiraram. E os meus quadros, né? Então eu tenho vários quadros em casa que os ambientes, as montanhas, os palacetes dos quadros que eu tenho, eu fui reunindo coisas que me inspiravam, que dali eu conseguia tirar motivações para escrever. Então dá aquele bloqueio criativo, às vezes, eu olhava para essas coisas e eles me traziam ideias para continuar escrevendo. E nada mais justo do que incluir esses ambientes na história, porque elas eram responsáveis para eu continuar criando. Com cada escritor que eu venho conversando, a gente fala a respeito da forma como ela conseguiu publicar os livros, né? Cada um acaba usando um meio diferente, e isso para quem está assistindo e não sabe ainda como publicar, isso serve bastante, né? Abre mais, né, um leque de possibilidades. Como que você publicou o seu livro? Então foi por financiamento coletivo, crowdfunding que eles chamam, né? Eu tive a ajuda da Vanessa Banks, que é uma escritora aqui de Joinville também. Ela tem 2 livros publicados pelo Mecenato Municipal, o SINDEC, e tem 3 livros publicados por financiamento coletivo também. Desses 3 livros de financiamento coletivo, 2 são histórias em quadrinhos. Então, o primeiro livro que ela publicou, que foi A Menina Distraída, se eu não me engano, ela pediu 17 mil reais para a publicação de 1.000 exemplares. E é uma publicação muito bem feita, totalmente colorida, um material de primeira qualidade. E esse livro foi um marco na história dela, porque mudou a vida dela.
Ela saiu da profissão, do trabalho que ela tinha, e hoje ela se dedica exclusivamente a dar palestra nas escolas sobre bullying, que é um assunto importante para ela, e divulgar o trabalho que ela faz. E ela foi muito incentivadora. Eu tive a oportunidade de participar de uma oficina que ela deu no SESC, falando sobre o financiamento coletivo, e embora eu soubesse do sucesso que ela teve com a campanha dela, e o novo momento que ela vivia por conta dessa oportunidade, eu nunca tinha considerado fazer financiamento coletivo porque eu achava que era uma coisa extremamente difícil. E é muito difícil. Mas ela me ajudou bastante, me ajudou com orientações do que eu deveria fazer, dos caminhos que eu deveria trilhar, de como eu deveria fazer o meu planejamento. Então ela me motivou depois dessa oficina que ela deu para mais pessoas, obviamente, mas eu manifestei depois da palestra dela o interesse de publicar o meu livro. Mostrei para ela que eu estava muito empolgado com a possibilidade de usar o financiamento coletivo como maneira de publicar o livro, e ela se colocou totalmente à disposição para me ajudar. E aí que a gente fez os primeiros planejamentos juntos para conseguir algum sucesso nessa campanha. Inicialmente, foram vários momentos assim que passaram pela minha cabeça. O primeiro momento foi, vai dar certo, é isso aí, vai ser possível. Mas não era, né? Como eu falei, eu precisei dividir o livro em duas partes, né? Então, eu estava muito empenhado em terminar ele, acabei parando e publicando só metade da história, porque eu vi que se eu fosse publicar inteiro, eu não ia conseguir o valor que eu precisava para publicar ele. E foi uma recomendação dela também dividir a história. Então foi a primeira decisão que a gente tomou. E depois todo o processo de planejamento tem que ser muito criterioso, porque as pessoas precisam acreditar no teu trabalho para fazer as contribuições, e elas estão contribuindo com uma coisa que não está pronta, elas não estão pegando, elas não estão vendo, não tem garantia nenhuma. Muitos não conhecem como funciona o financiamento coletivo, então a gente precisa educar as pessoas sobre o financiamento coletivo para conseguir o apoio das pessoas. Mas apesar de difícil e trabalhoso e estressante, o resultado é muito satisfatório, porque a gente se sente muito querido pelas pessoas e a gente descobre um carinho das pessoas e descobre o carinho que algumas pessoas que a gente não imaginava têm por a gente, que de outra maneira a gente não conseguiria, não saberia. Juliano, sobre o cenário literário da região de Joinville, né, das cidades vizinhas, como que você enxerga? Você acha que tem um mercado bom para os escritores? A questão de propaganda também, divulgação? O que você vê a respeito disso? Eu acho que Joinville é um micro-universo da realidade que a gente tem no Brasil. Eu acredito que existe muita gente talentosa, muita gente produzindo coisas fantásticas. Na biblioteca pública mesmo tem um espaço lá que são de autores regionais. Eu gosto de olhar para conhecer a produção das pessoas e tem coisas muito boas lá. E aí nós temos, da parte de quem recebe esse conteúdo, dois comportamentos extremamente distintos. Tem o comportamento das pessoas que não dão um mínimo de atenção, porque são coisas locais, e mesmo que não fossem locais, mas são coisas brasileiras, existe um viralatismo muito grande em relação ao que se produz em Joinville, na região, no Brasil, e que tem uma qualidade imensa e as pessoas, muitas vezes, algumas pessoas não dão chance. E existe algumas pessoas que, felizmente, mesmo não tendo um hábito de leitura, mesmo não tendo um hábito de buscar produtos culturais, de valorizar por ser da cidade. Então, a gente tem um espaço interessante na imprensa, a gente tem uma abertura legal, né? Não vou dizer ideal, porque a própria imprensa está bastante reduzida na cidade hoje em dia. Mas existe uma boa vontade de muitos profissionais da imprensa de dar visibilidade ao nosso trabalho, isso é nítido, e as pessoas que têm acesso à informação sobre esses trabalhos que são desenvolvidos, muitos apoiam justamente por ser da cidade, por acreditar no potencial que a gente tem aqui, por acreditar no trabalho que a gente faz. Eu me considero uma pessoa muito recente nesse mercado, então muita gente não me conhece, eu não conheço muita gente, eu sou um espectador ainda das pessoas que
produzem conteúdo cultural em Joinville, literatura em Joinville, mas eu acho que é justamente nós nos ajudarmos, né? Existir essa união, existir esse respeito, existir esse interesse dos trabalhos entre as pessoas que produzem esses conteúdos, eu acho que daí a gente vai conseguir a força para convencer as pessoas que não são convencidas, né, de que a gente faz um bom trabalho, de que sim, tem qualidade e tem espaço para elas aproveitarem as coisas que a gente faz aqui. Esperamos que um dia a gente chegue lá, né? Quais são os seus planos para o futuro, daqui para frente, depois do Em Busca do Reinado? O que você pretende fazer agora em relação à literatura? Em Busca do Reinado eu não imaginei que fosse tão longe, né? Primeiro era para ser um livro, já vai ser 2. Eu não consegui publicar em uma edição apenas. E eu imagino que pelo menos outros 2 não são exatamente continuações, não é uma série, mas são histórias que eu sinto vontade de contar ainda nesse universo para justificar as coisas, pontos que eu levanto nessa história. Então, tem muita coisa antes de Em Busca do Reinado que precisa ser explicado, como é que aconteceu aquelas coisas, né? Dá uma sustentabilidade para esse universo, o que eu falava mais cedo. Eu preciso dar uma estrutura, uma base, sabe? Fazer com que a suspensão da descrença desse universo de fato exista. Depois eu pretendo voltar para as histórias que eu abandonei, e que são várias. Eu tenho um policial, eu tenho um romance romântico, eu tenho dramas, quero voltar a escrever poesia. Estou enferrujado, mas eu gosto muito, então pretendo voltar. Enfim, eu quero retomar esses trabalhos que eu abandonei pelo caminho e que agora, né, com experiência e com bagagem, que a gente sempre vai adquirindo, né, mas agora um pouco mais do que antes, talvez esses trabalhos fiquem ainda melhores. Então, primeiro, esse universo de Em Busca do Reinado, depois voltar aos trabalhos que abandonei. Quem sabe eu volte ao universo de Em Busca do Reinado mais tarde, né, porque justamente por ser o meu primeiro livro, eu tenho um carinho muito especial e eu tenho muita coisa para falar desse universo ainda. E sobre o seu blog? Você mantém um blog com cultura pop, né? Sim. Algumas informações. Conta um pouquinho sobre. Então, o Andarilho é o Andarilho de Theodore Lorck, que é o universo onde acontece a história de Em Busca do Reinado. Eu prefiro não falar o nome. É um anagrama, então é um lugar que também, é aquele negócio que eu falava de inserir lugares que são importantes para mim. Theodore Lorck é um anagrama de um desses lugares. Mas a ideia do andarilho é aquela pessoa que caminha e que conhece as realidades e que conhece as coisas que surgem pelo mundo, conhece as pessoas, conhece histórias e vai utilizando esses conhecimentos para crescer culturalmente, crescer como pessoa, enfim. Então, ali é um espaço de eu expressar as coisas, como eu vejo o mundo. Então, eu tenho uma ligação muito próxima, inclusive pelo meu interesse por cinema, e o cinema comercial é uma coisa que eu busco mais. Então, todo esse universo de cultura pop, da música, do cinema, da televisão, que também é muito importante para mim, pela minha formação em jornalismo e pela minha brincadeira da TV imaginária, tudo isso eu acabo abordando lá no blog também. E, logicamente, né, a gente somos seres políticos mesmo que não nos consideremos dessa maneira, né, mas as mínimas decisões do dia a dia são decisões políticas, então eventualmente aparece alguma coisa dessa temática lá. Nada para polemizar, mas justamente para a gente pensar em soluções para a sociedade. Eu acredito que, independentemente das nossas crenças, das nossas formas de ver o mundo, não imagino que alguém queira o colapso da humanidade, queira uma terceira guerra mundial que motivou Em Busca do Reinado. Todos estamos pensando diferente, mas em busca de um mesmo ideal, de uma sociedade que seja mais justa para todo mundo, que as pessoas tenham mais acesso, mais oportunidades. Então, são esses temas que eu levanto lá. Principalmente a cultura pop, mas, enfim, é impossível a gente estar alheio às coisas que acontecem no mundo, né? Na segunda semana de junho agora, começa a Feira do Livro de Joinville,
E fiquei sabendo que você tem um espaço ali, vai dar autógrafos, como que vai funcionar? Sim, então, é muito legal porque a Feira do Livro, ela traz muitos autores nacionais, mas dá espaço também para quem aqui na região tem o seu trabalho para mostrar. Então, eu consegui um espaço no dia 10, que é um domingo, é o primeiro domingo da programação da feira. A partir das 16 horas eu vou estar lá com um standzinho lá de Em Busca do Reinado. Quem não teve a oportunidade de contribuir na campanha do financiamento coletivo, para quem não pôde ir no lançamento, né, tem a oportunidade de bater um papo comigo lá, eu assino os livros, vai ter um preço diferenciado também para quem participar lá, para quem quiser comprar na feira. Mas principalmente para ter esse contato com as pessoas, né? Se não quiser comprar o livro, compra na Letra da Arte depois, né? Que o preço está melhor, inclusive, mas esse contato com os leitores é uma coisa bacana, assim, para eu aprender, para poder mostrar o meu trabalho, então vai ser uma boa oportunidade para isso. Essa foi a nossa entrevista com Juliano Reinert. O livro Em Busca do Reinado encontra-se disponível para venda no nosso site, em promoção, inclusive, e com frete grátis para Joinville. Mais informações sobre o autor e sobre o nosso site você encontra aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Valeu, obrigado. De nada, que isso. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe e siga nosso trabalho.